Aí a Bíblia Sagrada diz agora, ó, que o anjo do Senhor aparece a Gideão. A Bíblia diz, Deus repreendeu. Sabe por que vocês estão sofrendo? Por causa da iniquidade de vocês. Mas eu não vou deixar vocês sofrendo. Porque vocês, apesar de precisarem aprender, mas Deus é misericordioso. E a Bíblia diz, olha que coisa bonita. Então o anjo do Senhor. Deixa eu falar outro questionamento aqui, outra coisa que eu fiquei procurando no texto. Quem é o anjo do Senhor? Porque, dependendo do contexto, o anjo do Senhor pode tipificar o próprio Cristo. Já teve ocasiões aqui que eu apresentei o anjo do Senhor aos irmãos como sendo o próprio Cristo. Mas aqui, preste atenção numa coisa interessante. É porque o versículo 11 fala, então o anjo do Senhor veio e assentou-se. Se você olhar o versículo 15, aí ele vai começar dizendo assim, e ele disse, versículo 14, me perdoe, diz, então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Gideão estava falando com quem, irmãos? Com o anjo do Senhor. Mas no versículo 14, o anjo do Senhor agora, ele aparece como sendo o próprio Deus. Quem é que estava falando com Gideão naquele momento? O próprio Deus, irmãos. É uma tipificação do próprio Deus. Olha que coisa bonita aqui para a gente aprender. Quando nós clamamos e chamamos Deus, o próprio Deus vem. Não é interessante isso, irmãos? Quando nós chamamos coisa boa, Ele vem. Deus vem, meu irmão. Eu vou dar uma dica para você. Chame Deus, porque Ele vai vir essa noite lhe fazer uma visita. E você vai sentir a presença dEle perto de você. Tem uma coisa interessante, é porque a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo de ouro que pertencia a Joás, a Biezerita. Aí a Bíblia diz, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Eu perguntei aqui a Deus, fiquei olhando aqui, dei voltas e voltas, mas por que Deus escolheu justamente Gideão? A resposta está aqui, irmãos. Sabe por que Deus escolheu Gideão? E aqui é uma lição para todos nós, mais uma que nós devemos aprender. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, ó, Gideão era um homem que tinha um coração aberto para Deus. Se você prestar atenção, Gideão, ele aceitou Jesus. Ele adorou a Deus, aceitou Jesus. Chegou um momento que Gideão diz assim, Senhor, eu vi o anjo do Senhor com meus próprios olhos. Aí Deus diz assim, não se preocupe, Gideão, que você não vai morrer. Naquele momento ali, Gideão declarou, fez a sua confissão pública de fé, aceitou Jesus. Mas preste atenção que antes de aceitar Jesus, Gideão tinha um coração aberto a Deus. E ele tinha uma característica interessante que Deus procura na gente. Como nós devemos fazer a obra de Deus? Irmão, sabe uma coisa? Esse texto é muito bonito, porque a gente vai olhar aqui, ó. Gideão estava malhando trigo no lagar. Preste atenção, irmão, que lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha na eira. O que é a eira? É um lugar aberto, onde tem vento, é um lugar arejado. E como é que se malha o trigo? Não sei se alguém aqui já fez isso, mas se coloca num negócio assim redondo, ó, e se joga para cima, não é assim, Eduardo? Joga o trigo para cima. Tu nunca fez isso, não? Ah, o Francis já fez. Eduardo fez não, mano. Deixa eu ensinar para ele. Tu bota o trigo assim, ó, e joga, você já deve ter visto na televisão, joga para cima. E o vento ali da eira tira aquelas impurezas. Não é? E vai tirando aquelas impurezas ali. O lugar de malhar trigo é na eira. Agora Gideão não estava na eira, ele estava no lagar. O lagar é o lugar de tratar a uva. Sabe como é que era feito isso, irmão? Era um lugar, eu fui ler na história como era isso na época dos juízes. A história diz que era um lugar que foi cavado na rocha, e aí era tampado aquilo ali. E diz a história que se colocava uva e as pessoas machucavam a uva, porque tinha umas fendas ali dentro do lagar por onde saía o suco da uva que ia se transformar em vinho. Ninguém malha trigo no lagar. Porque no lagar não tem vento, nem tem espaço para jogar o trigo para cima e tirar a impureza. Mas Gideão, você observa que Gideão estava dentro do lagar malhando trigo.
Uma coisa incomum. Preste atenção, irmão, para malhar trigo dentro de um negócio onde não tem vento, Gideão ele teve que se esforçar um pouco mais, concorda comigo? Eu não sei se ele pegava o trigo, eu não sei, tá certo? Se ele pegava, nem achei respaldo para isso. Se ele pegava, Tiago, o trigo e ele assoprava para tirar a palha, não é? Soprava ali. Eu não sei se ele pegava e usava a mão, não é? Para limpar o trigo, eu não sei o que ele fazia. Mas você observa que para malhar trigo dentro do lagar, precisava de força, precisava de disposição. Preguiçoso não ia cuidar do trigo dentro do lagar, não ia. Tinha que ser uma pessoa disposta, tinha que ser uma pessoa de coragem. E eu estava vendo aqui se dá uma grande mensagem para pregar as características que Deus viu em Gideão. Sabe onde Deus viu em Gideão? Além de um coração aberto para ouvir a sua voz, Deus viu em Gideão um rapaz que tinha força e que fazia uso da força. Porque tem pessoas que têm força, mas não usam força. Não dá um prego na barra do sabão para não ajudar ninguém. Mas eu vou dizer isso que eu falei, que eu não ia murmurar hoje. Mas na verdade, irmão, tem pessoas que têm força, mas não faz uso da força. Gideão, ele tinha força e era um homem esforçado. Era um homem de coragem, era um homem disposto. Para malhar trigo no lagar, eu vou usar uma expressão aqui para resumir tudo que eu quero dizer. Tinha que ser macho. Deus olhou e viu Gideão nisso. Aí por isso que ele disse assim: então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz, irmãos, olha que coisa interessante, que Gideão tinha servos à sua disposição. Porque quando Gideão foi lá na casa do seu pai para derrubar os altares de Baal, a Bíblia diz que Gideão pegou 10 dos seus servos. Ou seja, ele não tinha só 10, ele tinha mais, ele pegou 10 para ir na casa do pai. Mas a Bíblia não diz que Gideão estava de capataz, esperando o seu servo lá dentro do lagar, malhando trigo. Não, a Bíblia diz que Gideão estava lá, ele próprio. Ele próprio estava cuidando do sustento do seu povo. Olha o que Deus viu em Gideão, irmão. E eu quero lançar a pergunta a todos nós. Se Deus olhar do céu para a gente, irmão, quais são as qualidades que Ele vai ver na gente? Será que Ele, como servos de Deus, será que Deus vai nos ver pessoas de força ou pessoas que estão se empobrecendo por causa da iniquidade? Será que Ele vai ver pessoas valorosas, de coragem? Pessoas, irmãos, que estão preocupadas com as pessoas que estão em sua volta? Como Ele viu em Gideão, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Gideão, ele agiu como uma pessoa ignorante na fé. Chama a nossa atenção, irmão, porque se nós temos o coração como Gideão, porque é assim, não adianta só ter força e coragem também. Força e coragem não leva ninguém para o céu. Por sinal, a Bíblia diz que quando os gigantes habitaram a terra, Deus não se agradou dos filhos de Deus, dos filhos dele, porque passaram a confiar nas suas próprias forças e esqueceram do Deus que dá força. Mas Deus precisava de alguém com aquelas qualidades naquele momento. E a pessoa era Gideão. Agora Gideão, ele tinha uma característica, que ele era sincero. Ele agiu como uma pessoa que não tinha conhecimento. Talvez seja a dúvida de algumas pessoas que estejam aqui hoje. Mas espera aí, Senhor. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? E o que aconteceu e o que é feito das maravilhas que os nossos pais contaram, que o Senhor nos fez subir do Egito, e por que o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Aí a Bíblia diz que então o próprio Deus, porque agora a Bíblia não fala do anjo do Senhor. Versículo 14 diz: então o Senhor olhou para ele e diz: vai nessa tua força. Olha que coisa interessante. Deus não disse: vai na minha força até então. Deus disse: vai nessa tua força. Significa que Deus olhou para Gideão e viu em Gideão um homem de força. Eu quero dizer para você, irmão, nós não podemos ser fracos. Deus nos chamou para sermos pessoas fortes. Aleluia.
Deixa eu dar essa palavra para você. Às vezes é duro a gente pegar uma pessoa e dizer assim: deixa de manha. Você é forte, você não foi chamado para viver com kikiki. Às vezes a pessoa se irrita: ah, eu vou sair, pastor, está me envergonhando. Não, irmão. Eu estou chamando sua atenção. Sinta-se sacudido por Deus essa noite. Deus não lhe chamou para ser fraco. Ele diz a Gideão: vai na tua força, porque é você quem vai livrar Israel. Vocês já ouviram essa história, irmãos? Que tem coisas que não vem um anjo do céu fazer por nós. Quem tem que fazer somos nós mesmos. Me diga uma coisa: será que um anjo vai descer para cima, vai tocar aquele contrabaixo? Não vai, quem tem que tocar é ele. Não vai tocar esse teclado, quem tem que tocar é Manassés. Não vai ligar o som. Quem tem que ligar são os irmãos que estão lá no som. O anjo não vai vir pregar para a gente, quem tem que pregar somos nós. Aí Deus olha e diz assim: eu não lhe chamei, aliás, para ser fraco, eu lhe chamei para ser forte. Quando a Bíblia fala para os mais jovens, diz assim: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Você está entendendo? Você é forte, meu irmão. Aí a Bíblia diz: ó, Deus chamou e diz: você vai livrar da mão dos midianitas. Aí Deus diz assim: ó, porventura, não foi eu que te enviei? Agora Gideão, ele vai representar. Por que eu falei que o coração do povo naquela época estava na materialidade? Comprove na sua Bíblia aí, olha o versículo de número 15. Olha o que é que diz assim. Olha o pensamento de Gideão. Gideão diz assim a Deus: ah, Senhor, como é que eu vou livrar Israel, sendo a minha família a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai? Ou seja, como é que está a cabeça de Gideão? Gideão diz: eu não tenho condições de ser usado por Deus, porque eu sou pobre e pequeno. Gideão tinha um complexo e o coração dele estava na materialidade. Ou seja, Gideão faz parte daquele grupo de crentes que diz assim: Deus só me usa se ele me dá um presente. Deus só me usa se eu tiver um presente. Aí é prova de que Deus é comigo. Senhor, se o Senhor trocar o meu carro esse ano, eu vou fazer a tua obra, porque o Senhor é comigo. Não, irmão, independente de carro ou sem carro, Deus é conosco. Senhor, se o Senhor não triplicar o meu salário esse ano, não, irmãos, quer ter o salário triplicado? A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Deus está triplicando o salário de crente dessa igreja, mas não é porque ele faz de Deus um título de capitalização, não. É porque é um dizimista fiel, todo culto está na igreja, está nas orações, está nos cultos de ensino. Se eu observo, você imagina Deus se ele não vê essas coisas. Aí Deus vai lá e corrige Gideão. Preste atenção, irmão. Deus só corrige quem ele ama. Deus só corrige quem ele ama. Preste atenção, se você for corrigido algum dia por causa da palavra, aceite a correção e dê glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que aparentemente vai agredir alguém. Mas vocês vão me entender no final quando eu completar a minha frase. Vocês estavam no culto domingo, a glória do céu aqui. Quantas palmas foram batidas no culto de domingo? Eduardo? Eu não recordo de palma. Porque um dia atrás eu tinha repreendido, eu ensinei a igreja, vocês cuidado. Porque a gente estava num culto aqui, estava um culto frio. Ninguém dava um amém, ninguém dava um glória a Deus. Daí de repente alguém no meu ouvido me deixa surdo. Aí outra pessoa lá atrás. Aí outra pessoa ali. Quem foi que mandou trocar o glória a Deus pelas 3 palminhas? Quem inventou isso, irmão? Você está me entendendo? Quem inventou essa história? Quando a Bíblia diz que no seu tempo a igreja grita glória. Meu irmão, mas é verdade. Quantas vocês que estavam aqui domingo, quantas palmas? Eu fiquei o culto inteiro, irmão, chorando. Porque eu pedi confirmação de Deus. Senhor, será que isso é sinal do fogo do Espírito Santo? Me diga uma coisa, eu vou recordar a nossa mente.
no dia de Pentecostes, as pessoas se maravilhavam a ponto de dizer que os discípulos de Jesus estavam cheios do moço. Por quê? Por causa das palmas que se batiam no cenáculo? Porque eles estavam tombando, será? Eu ouvi, Tiago, alguém pregar, eu pedi até a Bíblia de presente, o cara me deu no final, não entendeu a piada. Porque ele estava pregando, dizendo, o povo estava lá no cenáculo, Léo, assim, doido, sabe, batendo, embriagado. Irmãos, aí a Bíblia diz, eles disseram que estavam cheios de moços, porque cada um, sendo estrangeiro, os ouvia falar na sua própria língua, acerca das maravilhas de Deus. Qual foi a maravilha? O que maravilhou o povo no dia de Pentecostes? As vozes. As vozes, irmãos, a glorificação a Deus. Não tire isso da sua boca. Glória a Deus, aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, peça a Deus para falar língua estranha. Porque crente batizado no Espírito Santo fala língua estranha, meu irmão. Não é verdade? Gideão sabia disso, irmão, porque Gideão era um homem que precisava aprender de Deus, mas Deus falou com ele, olha, você contigo, tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Porque assim, presta atenção, Gideão era forte. Deus escolheu Gideão por causa da força, da coragem. Ele sabia que se ele mandasse Gideão, ele não ia voltar do meio do caminho, inventando uma história qualquer. Mas Deus deixou claro, Gideão, tu é forte, mas tu vai livrar os midianitas por minha causa. Porque tem aí uma multidão que não se pode contar, mas eu vou ferir como se fosse um só homem. Porque tu está falando com Deus. Agora preste atenção numa coisa, deixa eu adiantar aqui para eu terminar essa história. Porque a Bíblia diz, irmãos, e Deus quer falar conosco, eu vou escrever um texto que eu acho que vai dar um livro disso aqui. Vou colocar lá para vocês lerem toda a mensagem. Porque a Bíblia Sagrada diz que Gideão diz assim, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal. Irmão, porque crente que se volta para Deus, ele não se engorda com qualquer coisa. Tem outra moda que eu vou começar a repreender a partir de agora. É porque as modas elas surgem, né? De tempo em tempo. Aqui eu já repreendi algumas, vocês são testemunha disso, não vou relembrar. Mas tem uma moda agora das pessoas se autopromoverem. Irmão, se você está sofrendo, vocês não repitam isso quando estiverem pregando, porque os pastores ligam para mim, dizendo como foi a pregação de vocês. Todo santo dia eu recebo ligação. Irmão, você está sofrendo, você está sendo humilhado, eu vim aqui para mudar a sua história. Estão dizendo isso agora. Deus me trouxe aqui como profeta para mudar a sua vida. Irmão, quem disse que eu mudo a vida de ninguém? Irmão, quer ver uma coisa? Quando eu enveredo por esse lado, é interessante como esfria o culto. Esfria, se eu enveredar por esse lado, esfria. Daí a pessoa começa a dizer assim, mas por que o culto está tão frio? Já teve ocasião aqui nessa igreja. Irmão, a igreja ela tem uma ordem. Preste atenção que eu estou ensinando vocês. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, irmão Dimas, o senhor que é um grande estudioso, não tinha um lugar para cada coisa. O candelabro tem que ficar naquele lugar. O altar tem que ficar naquele lugar. O sacrifício tem que ser oferecido naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? A igreja tem um lugar mais alto, que nós chamamos de altar. E tem um móvel, que é esse aqui, que nós chamamos de púlpito. O púlpito é um lugar onde eu apoio a palavra de Deus. O púlpito da igreja é o lugar onde a gente coloca a palavra de Deus para pregar. A moda hoje está assim, ó. A moda agora é essa. Irmão, Deus está aqui me usando. Eu sou a solução para o problema. Eu sou a solução. Eu vou ser usado para você agora, malzinha. Pare de sofrer. Ninguém olha para mim. Fecha os olhos. Quem olhar para mim vai ser fulminado. Deus vai mudar a tua vida, irmãozinha. Irmão, preste atenção. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não se deixa ser enganado por esse tipo de coisa. Me diga uma coisa. Domingo precisou alguém descer do altar para o fogo de Deus cair? Agora, porque a Bíblia diz que quem estava falando com Gideão era o anjo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Gideão olhou para ele e disse assim, me perdoe, Senhor. Eu tenho achado graça aos teus olhos. Agora me dá um sinal.
Me dá um sinal. E tem uma coisa interessante para a gente aprender, ó. Porque a Bíblia diz no versículo 18: rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha. Você preste atenção que Gideão podia ter dito assim, ó. Olha a Bíblia sendo ensinada como ela é perfeita. Gideão podia ter dito: vamos, Eduardo, lá na minha casa, porque lá eu vou preparar uma carnezinha para você, uns pães e um asno, né? Vou separar o caldo de uma vasilha, aí você senta lá na minha mesa e come. Vamos lá, Eduardo, comigo. Gideão não podia ter dito isso com o anjo do Senhor, mas o que foi que ele disse? Ele disse assim: rogo-te que daqui você não saia. Tem um lugar específico que foi separado para exclusivamente se adorar a Deus. Não é interessante, irmãos? Porque ele disse assim, ó, rogo-te, versículo 18, confira comigo aí, que não te aparte até que eu venha aqui e traga o meu presente e ponha perante ti. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: eu esperarei até que você volte. Aleluia! Me diga uma coisa. Naquele momento ali, o anjo do Senhor falou com Gideão e mostrou para ele: tem um lugar do compromisso. O lugar do compromisso é um lugar consagrado a Deus. Não é? Cuidado com essa história, irmão. Para eu servir a Deus, eu não preciso estar na igreja. Como que não precisa? E Jesus, quando voltar, que vem buscar a igreja, se você não estiver nela. Não é verdade? Aí alguém diz: mas não é igreja local, é universal. Sim, Estrela. A igreja universal é formada pela união de todas as igrejas locais. Você nunca aprendeu isso na escola dominical? E se não tiver na igreja? Aí você observa, tem um lugar marcado, tem um lugar reservado para trazer adoração. E por que as pessoas não querem ter mais compromisso com a igreja? E por que, irmão, me permita dizer isso agora, mas é bom a gente falar dentro do contexto. E por que quando chega o final do ano, as pessoas dizem: não, eu oro mesmo na minha casa lá, não tem problema, não precisa ir para a igreja não. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus não deixa de ser Deus um minuto. Não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Aleluia! Se ele dormisse, irmão, seria da gente. Aí a Bíblia Sagrada, veja que tem um lugar específico. Gideão preparou, voltou, ofereceu. Deixa eu adiantar, versículo 20. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Gideão trouxe aquilo que precisava ser oferecido diante de Deus. O pão e o vinho, Marcos, tipificam o corpo e o sangue de Jesus Cristo nesse contexto. Aleluia! E aí uma coisa tão interessante, porque Gideão podia ter chegado e ter dito assim: pronto, eu vou jogar lá. Vou jogar ali, eu trouxe o pão aqui, a carne é minha. Uma vez a gente estava servindo a Deus na igreja, chegou uma irmãzinha com a campanha do quilo, e aquela ali foi ajudar a irmã Francineuda. Aí ela foi lá e disse assim: irmã, me dê aqui seu quilo que eu levo, que a gente tem o costume de levar e colocar no altar, né? O quilo. Aí a irmã disse assim, ela foi lá toda caridosa: irmã, me dê seu quilo que eu levo. A irmã disse: está lá, quer roubar minha bênção? Quer roubar minha bênção, quer levar meu quilo, para Deus pensar que foi ela que levou para lá, para o altar. Não foi? Vai roubar a bênção de outro. Irmão, peraí, isso é uma coisa inusitada, mas aconteceu, está lá. Ela está ali, queria roubar a bênção da irmã. Mas você preste bem atenção. Não tem pessoas que acham, que dizem assim: isso aqui é meu. Se é meu, eu vou colocar onde eu quero. Eu dirigi uma igreja que eu sentei na cadeira que era reservada para o pastor e tinha um vaso desse tamanho, maior que eu, na minha frente. Aí eu gosto de olhar para a igreja. Daí eu fui lá, me levantei, arrastei o vaso e botei mais para o meio, que eu vou deixar na frente o segundo dirigente, mas vou tirar da minha frente. E aí, quando no meio do culto, vocês não imaginam, a irmã chegou, um culto, uma glória, ela foi lá, irmão Júnior, pegou o vaso e empurrou de novo para a minha frente. Aí eu disse: isso aqui é uma luta, né? No final do culto eu disse: irmã, eu não quero esse vaso aí, porque ele fica na minha frente. Ela disse: não, pastor, esse vaso vai ficar aí. Eu disse: não, irmão, está me atrapalhando. Nem que atrapalhe o segundo dirigente, mas a mim eu não quero que atrapalhe. Ela disse: não, o vaso é meu, bota onde eu quero. Aí eu disse: então faça o seguinte, já que é seu, pegue esse vaso hoje e leve para sua casa. Porque se acabar o culto hoje e esse vaso que é seu estiver aqui,
a senhora não quer nem pensar o que eu vou fazer, que eu não posso com ele, eu vou ter que quebrar em algumas partes para poder tirar ele daqui. Aí ela foi e tirou o vaso, resolveu o problema. Porque a oferta que nós damos a Deus, ela não é nossa. Se nós oferecemos a Deus, é de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o Gideão chegou, ele podia ter dito: eu tive o trabalho de ir lá em casa matar o cabrito e fazer, preparar a carne, e preparar pão, e separar a calda numa panela e trazer para cá. Aí a Bíblia diz que o anjo, que Deus olhou para ele e diz assim: ó, toma a carne e os bolos e põe sobre esta penha e verte o caldo. E a Bíblia diz assim ele fez. Que tipifica isso, irmão? O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz, olha que coisa bonita, não é só trazer o sacrifício, mas é entregar da maneira que Deus quer que a gente entregue. Pense nisso, irmãos. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Ele não trouxe? Ele trouxe, tudo bem que ele trouxe uma oferta qualquer, não é? Abel trouxe das primícias, ele trouxe uma oferta qualquer. Mas por que Deus não recebeu? Porque Caim quis entregar a oferta do jeito dele. Se a oferta de Deus tem que ser do jeito de Deus, irmãos, e não da nossa maneira. Se a gente olhar esse texto, vamos aprender muito. Não dá mais tempo eu me aprofundar um pouco mais aqui. Mas a Bíblia é sagrada, olha que coisa bonita. Olha o momento que Gideão aceitou Jesus. Porque a Bíblia é sagrada, aqui eu podia falar de conversão, eu podia falar, irmãos, de adoração. Porque Gideão, ele não perdeu tempo, ele correu em casa e eu disse: eu tenho que estar na casa de Deus, no lugar marcado por Deus, para adorar Deus. E a Bíblia diz que quando Gideão coloca isso no seu coração, Deus recebeu a adoração dele. Gideão aceitou Jesus, olha a prova. A consolidação da conversão de Gideão está no versículo 24. Porque a Bíblia diz assim, ó: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor, me perdoe, e lhe chamou Senhor é paz. E a Bíblia diz, e até ainda o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. Significa, irmãos, que naquele momento ali, Gideão teve a certeza, quando Deus recebeu o seu sacrifício, ele teve certeza que ele estava no lugar certo. Deixa eu falar uma coisa, fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que você está no lugar certo? Agora preste atenção que eu vou responder a pergunta por você. Porque observe que para ter a certeza que nós estamos no lugar certo, não é a gente quem responde, é Deus quem responde. Se nós estamos no lugar certo, Deus recebe a nossa oferta. Se nós estamos no lugar certo, irmão, Deus fala conosco. Agora preste atenção, não é aquele negócio dos profetas que não lê a Bíblia de hoje em dia. Uma vez um rapaz veio aqui no final do culto, chorando, se acabando. Disse: ô meu filho, o que eu posso fazer por você? Pastor, eu preciso saber o que Deus tem na minha vida, qual plano que Ele tem na minha vida. Pelo amor de Deus, me revele. Eu disse: eu lhe revelo agora mesmo. Sabe qual é o plano que Deus tem na sua vida? O plano que Deus tem na sua vida é que você seja um pregador do Evangelho. Porque não tem outra coisa que Deus nos chamou, além de sermos testemunha da sua palavra. Sabe o que Deus quer que você seja? Uma testemunha da palavra dele. Você tem sido uma testemunha? Aí ele disse: não. Pronto, então torne uma testemunha a partir de hoje. Me diga uma coisa, você tem facilidade de falar em público? Não, pastor, mas tem uma voz. Olha a minha voz como é bonita, ele disse. Então vai embora, rapaz, você é testemunha de Cristo. Não é? Agora preste atenção, irmão. Qual é o exemplo de Gideão para ser testemunha de Cristo? Gideão foi em casa, se preparou, ele não veio de qualquer maneira. Eita, pastorzão assembleando agora, ó, no sangue. Quer ver, ó? Porque para Deus, irmão, não se oferece oferta de qualquer maneira. O povo não gosta que fale disso, mas não se oferece oferta com qualquer roupa, com qualquer palavra. Não se chama Deus de você. Deus não é seu primo, nem é meu primo. Deus é nosso Pai, nosso Senhor, Salvador. Sabe? Deus se refere como Senhor. Deus o Senhor. Não é? Eu vejo na TV, na internet, as pessoas sem temor. E eu imagino, essas pessoas nunca leram a Bíblia.
dizendo assim: olha, o cara lá de cima, eu queria que esse cara lá de cima caísse na cabeça dele. Porque o cara lá de cima deve ser um camarada que está trocando uma lâmpada, pintando porta, alguma coisa. Porque se for Deus, Deus não é cara, meu irmão. Deus não faz parte de gangue, não. Deus ainda é Senhor e Salvador da nossa vida. Gideão foi lá e se preparou e obedeceu a Deus. Não, Deus, não é do meu jeito, não é do teu jeito. Olha que coisa maravilhosa. Mas deixa eu terminar, irmão, vou terminar. Porque a Bíblia diz que faltou uma coisa agora, 2 atitudes mais de Gideão e eu termino. Eu vou ser bem objetivo, vou me afastar da minha Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, deixa eu me aproximar para vocês não acharem que estou falando apostasia aqui. Estou falando coisa que não é de Deus. Porque Deus diz assim: pronto, Gideão, respondi às suas provas. Agora eu preciso que você faça uma coisa. Porque eu não escolhi você forte e corajoso por qualquer motivo. Vai lá. Agora é interessante, não é na casa dos outros, não. Deus não diz assim: Marcelo, vai lá na casa de Andrei. Gideão, vai na casa do teu pai. Porque lá tem um altar erguido a Baal. Sabe o que você precisa fazer, Gideão? Destruir o altar de Baal. Em volta do altar de Baal tem um bosque. Era oferecido a Azera, a deusa da fertilidade. Vai lá, destrói o altar, derruba o altar de Baal logo, com urgência. Você observa que nem começou a guerra de Gideão, irmão. Só está no chamado. Agora o que inclui o chamado? Tira o que não agrada a Deus. Destrói os altares de Baal. Vai lá, o que tiver ainda que representa a idolatria precisa ser eliminado. Vai na casa do teu pai. Não é para na casa de outra pessoa, não, irmão. Deus nos chama a atenção da nossa própria casa. Irmãos, tem coisa que nós temos que ser radicais. Se eu estou falando de Deus, tem coisas que nós temos que ser radicais. Quer ver uma delas? Se a minha TV não glorifica a Deus, é melhor que você pegue a sua TV e dê de presente a alguém. Ou então venda, sei lá, se a tua TV está te desviando de Deus, tira a TV da tua vida. Se o teu celular está te desviando de Deus, bota ele no chão e pisa em cima. E alguém vai dizer: você ficou doido, vamos processar o pastor, está mandando você fazer isso. Não, irmão. Temos que tomar atitudes radicais por Deus. A vitória de Gideão estava sendo desenhada como? Ele precisava reconhecer, primeiro, que era Deus que falava com ele. Segundo, que ele precisava eliminar os altares da idolatria. Ainda tem música do mundo? Tire. Eita! Aleluia. Ainda tem roupa do mundo? Tire. Ainda tem palavras do mundo? Tira. Ainda tem atitudes do mundo, pensamento do mundo? Elimina o quanto antes. Porque Deus não te chamou para você ter altar Baal em casa. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus disse: vai lá no lugar mais alto e ergue um altar a Deus. E pega o melhor boi do teu pai, vai lá e oferece em sacrifício. Porque tem uma coisa, onde deveria ter Deus, tem Baal, tem que tirar isso logo. Está lá escrito, a Bíblia diz que Gideão fez isso. Olha, preste atenção que o pai de Gideão era um homem que conhecia a verdade, mas não tinha força. Eu vou terminar aqui. Era um homem que conhecia a verdade, mas não tinha força. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que Gideão derruba os altares de Baal, aí começam a chamar Gideão de Jerubaal, porque ele destruiu os altares de Baal, ele contendeu contra Baal. Aí a Bíblia diz que vão até Joás e seu pai e diz: bota Gideão para cá para a gente matar ele. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim: espera aí, vocês querem tomar as dores de Baal? Porque alguém escuta eu dizer assim: lá na tua casa ainda tem alguma coisa para Baal, elimina. Aí o povo diz: não, terça-feira eu vou voltar aqui, porque o pastor está dizendo que tem altar Baal na minha casa. Isso não é possível, né? Vamos lá depois crucificá-los. Não é possível. Preste atenção ao que Joás disse, porque ele disse assim, versículo 31, ele disse assim: porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós?
qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. E ele termina dizendo assim: se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribam o seu altar. Ou seja, se Baal tem esse poder todo, deixa que ele tome as dores pelo altar dele. Agora tem um detalhe, você vê que Joás foi quem disse isso. Se você pega só esse versículo, a gente vai pregar que Joás era crente. Se brincar, a gente vai dizer, é crente da Assembleia de Deus. Agora tem um detalhe, o que faz um crente com um altar de Baal em casa? Se ele sabia que Baal não podia nada, por que Baal estava lá? Às vezes, mas vou falar uma coisa que tem algum tempo que eu não falo. Às vezes tem um objeto na nossa casa, eu não sou feiticeiro não, eu sou crente. Mas às vezes tem um objeto que nos separa de Deus. Sabia disso? Às vezes tem um objeto que separa de Deus. Teve um irmão perturbado outro dia, pastor, eu estou me endemoniando em casa, todo dia, quebra um monte de coisa. Mas se fosse na minha casa, já tinha resolvido. Aí eu disse, vamos lá na sua casa. Aí comecei a conversar com ele. Meu Deus, que casa bonita, que Deus lhe deu e tal. E ele me contando a história da casa. Aí daqui a pouco ele disse, pastor, está vendo aquele chapéu de palha lá em cima do armário? Eu disse, estou vendo. Que chapéu estranho. Aí ele disse, o que você fazia com aquele chapéu? Não, aquele chapéu da época que eu era do mundo. Da época que eu frequentava os terreiros de macumba. Aí eu usava aquele chapéu ali e virava o terreiro de ponta cabeça. Eu disse, o que é que você está fazendo com esse chapéu em casa? Mas pastor, eu não sou mais do terreiro. Mas quando você olha para o chapéu, você lembra de quê? As coisas que estão em nossa volta, escute isso aí, elas têm que nos aproximar de Deus. Amém. Se tem alguma coisa em sua volta que lhe distancia de Deus, elimine o quanto antes, porque Jesus está voltando, irmãos. Aleluia! Elimine o quanto antes, porque Jesus está voltando. Aleluia! E nós precisamos eliminar. Agora eu termino em nome de Jesus. É porque a Bíblia diz assim, ó, versículo de número 34, olha que bonito. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. Foi que saiu de Gideão, irmão, que chamou todo o seu povo atrás dele. Uma buzina. Não é verdade? Se ouviu um som. Olha o que deve se ouvir da igreja. Som. Barulho. As pessoas têm que ouvir a igreja. Nós somos chamados para falar. O crer vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Pastor, vai estar errado? Não, irmão, não estou errado, tenho convicção disso. Mas eu vou terminar com uma coisa bem bonita. É porque o versículo 35, ele vai falar, irmãos, versículo 35, não, versículo 33, ele vai dizer que os midianitas e amalequitas se juntam novamente. Mas agora o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Presta atenção uma coisa bonita aqui para você pregar amanhã, Juan. Olha que coisa bonita. Versículo de número 37 diz assim. Gideão no 36 ele diz: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Aí ele diz: eis que eu porei um velo de lã na... Diga aí, palavra aqui aí. Ele vai colocar um velo de lã na eira. Eira era lugar de quê, Igor? De malhar o trigo. Mas lá no começo da história, quando estava sob a opressão dos midianitas, eles estavam malhando o trigo aonde? No lagar, no buraco. Tinham que sofrer, estavam lá apanhando, ó, por causa da iniquidade. Mas agora Gideão já tinha aceitado Jesus. Aleluia! Mas agora Gideão já estava revestido do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a prova de Gideão agora é diferente. Por quê, irmão? Porque não é mais na prisão do lagar. Gideão agora faz prova com Deus aonde? Na eira. Agora todo mundo está vendo Gideão, Eduardo. Agora ele está lá, ó, em praça pública, o vento está soprando. Apuro. E ele está dizendo assim, é como se fosse Miriam.
Depois de atravessar o Mar Vermelho, agora eu vou fazer prova com Deus, ó. É para todo mundo ver quem é o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou terminar, prometo, 1 minuto. Porque a Bíblia diz, ó, que Gideão diz assim. A Bíblia diz, Gideão diz, qual é a prova? Vai haver orvalho na lã e vai haver secura no campo. Vamos lá, irmão. O que significa água na Bíblia, Juan? O Espírito Santo. É ou não é? A lã significa, sabe o que, irmãos? Nós. A lã significa ali, ó, o próprio Gideão. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, se o teu Espírito é comigo mesmo, me prova agora. Porque o Espírito de Deus não é o Espírito do mundo. Se o teu Espírito é comigo, que eu seja cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, que haja orvalho na lã. E no mundo, que haja o que, irmão? Secura. Primeiro, irmão, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque o que é que o mundo tem para nos oferecer, irmão? Eu posso dizer só uma coisa, digo amém. Eu posso falar, digo amém. Vou falar só mais uma. É tanta gente falando mal de Papai Noel no dia de Natal, não é? É tanto crente metendo pau no bom velhinho, não é, irmão? Mas eu vejo um bocado de gente botando foto na internet de gol de Papai Noel. Mas por que falam tão mal dele? Se usam o gorro dele. O que o mundo tem para nos oferecer, irmão? Nada. Qual foi a prova de Gideão? Que eu seja cheio do teu Espírito Santo. E que haja secura no campo. Agora tem um detalhe. Quando eu for cheio do Espírito Santo, quem tiver em nossa volta, quem tiver em minha volta, vai ser alcançado pela glória do Espírito Santo que está sobre mim. Coloque-se de pé, irmão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. De olhos abertos, olhando para você. Sabe o que vai acontecer com as pessoas que estão em sua volta? Elas serão cheias do Espírito Santo de Deus. Por causa da tua fidelidade, você vai começar a contemplar as coisas acontecerem. Se não contemplou ainda, está demorando não, deixa Deus trabalhar. Deus está preparando um lugar para abençoar a tua vida. Deus está preparando um ambiente. Quer ver a certeza? Porque Gideão diz assim, Senhor, não me tenha por filho de Belial. Porque assim, ó, já que eu sou cheio do Espírito Santo, você já provou isso? Agora que haja secura e que haja orvalho no campo. E o que aconteceu se não Deus confirmar o desejo de Gideão? Agora, irmão, as pessoas que estão aí na sua volta serão abençoadas por sua causa. Porque a Bíblia diz que quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, ele diz assim, ó, chegando numa casa, qualquer casa que vocês chegarem, vocês devem saudar com a paz. Porque vocês foram enviados por Deus. Como pode alguém que foi enviado por Deus não saudar com a paz? Saúdem com a paz. Se ali houver um filho da paz, a paz ali, o que, irmãos? Permanecerá. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai haver paz na sua casa. Amém. Vai haver paz na sua vida. Amém, Jesus. Vai haver a prosperidade de Deus sobre os que estão em sua volta. Amém. E as pessoas vão questionar por que isso está acontecendo. Mas prova na prosperidade, pastor, claro. Não é o Salmo 1, não fala do homem bem-aventurado? Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As folhas não caem, vai dar o fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Se você chegou aqui pedindo uma resposta de Deus, aguarde o tempo de Deus, mas vai haver prosperidade em nome de Jesus. Amém. Vai haver bênção de Deus em nome de Jesus. Primeiro, recebemos Deus. Segundo, irmãos, aceitamos a maneira de Deus na nossa vida. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Aceitamos as condições de Deus. E agora Deus nos enche do Espírito Santo e nos manda a batalha, irmãos, porque Ele é conosco, aonde colocarmos a planta do nosso pé. Já pensou alguém ousar olhar para algum crente dessa igreja hoje e dizer assim, ó Luiz, aqui tu não vai ser abençoado, bobo. Quem está falando? Porque tu não está falando qualquer pessoa, tu está falando do ungido do Senhor. Aonde está o teu pé?
tem prosperidade. Amém. Aonde está a planta do teu pé, tem bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, nesta noite, Ele está abrindo uma porta tão grande sobre a sua vida. Amém, Jesus. A porta da salvação ela é apertada, mas a bênção de Deus ela é tão grande que eu vou ousar dizer assim, vai surpreender muita gente. E muita gente vai se converter quando vê você na eira, glorificando e exaltando o nome de Deus que você serve. Que Deus nos abençoe mais em nome de Jesus.